Opa, tudo bem? Você sabia que no Brasil existem plantas medicinais que precisam de prescrição médica? Isso mesmo, são plantas que terapeutas e outros profissionais não podem utilizar. Elas não são plantas de uso livre, são plantas restritas a determinados tipos de tratamento porque foram identificados nelas alguns efeitos colaterais que podem ser potencialmente perigosos e por isso elas têm uma limitação de uso. Muitas das plantas, a grande, esmagadora maioria das plantas medicinais no Brasil são de uso livre, ou seja, você pode simplesmente solicitar numa farmácia de manipulação ou você mesmo pode preparar e utilizá-las. Mas para a prescrição, você precisa de uma prescrição médica para um pequeno grupo de plantas medicinais. E eu vou te falar de 10 plantas medicinais comuns que talvez você não saiba, mas para poder utilizá-las numa farmácia, solicitá-las numa farmácia de manipulação, você vai precisar da prescrição do seu médico. E a primeira delas é a Pipermetisticum, conhecida como cava-cava. A cava-cava é uma planta medicinal que vem da Ásia e ela é muito reconhecida pela sua capacidade ansiolítica, até ajuda a tratamentos de depressão, enfim, mas ela tem um potencial hepatotóxico, ou seja, ela pode prejudicar o fígado. E por essa questão, ela foi colocada no Brasil dentro de uma lista de plantas restritas à prescrição médica. A segunda planta é um dos mais conhecidos fitoterápicos com efeito antidepressivo, o famoso hipérico. O nome científico é Hipericum perforatum, e ele também, por poder causar uma síndrome serotonérgica em associação com outros medicamentos antidepressivos, ele tem uma restrição e você também precisa de uma prescrição para que a farmácia de manipulação possa manipular, seja uma tintura ou seja uma cápsula para você contendo essa planta. É o tipo de planta que você não vai poder chegar no balcão e pedir sozinho. Terceira planta, o mais utilizado ansiolítico na Europa, que é a valeriana. O nome científico é Valeriana officinalis. Essa planta é maravilhosa e os efeitos dela sobre o sistema nervoso central são impressionantes. Mas infelizmente, para você solicitar uma tintura, uma cápsula, utilizando a valeriana, qualquer tipo de formulação na farmácia de manipulação, também é necessária a prescrição médica por conta das possíveis interações medicamentosas que ela pode ter com outros medicamentos que são ansiolíticos, que são antidepressivos, então precisa de certa cautela no uso e para você poder manipular também precisa da prescrição do seu médico. A quarta planta desse conjunto é uma planta talvez não tão conhecida no Brasil como medicinal, mas é bastante importante tratando problemas do sistema reprodutor feminino. Ela é a Cimicifuga racemosa, a famosa cimicífuga. Ela é uma planta muito potente para tratar o sistema reprodutor feminino, mas por conta de hepatotoxicidade e outros efeitos adversos que ela pode potencialmente apresentar, ela também ficou limitada nessa lista de plantas que são restritas à prescrição. A quinta planta é a famosíssima Ginkgo biloba, utilizada há milênios na China. Essa planta no Brasil é restrita à prescrição médica. Isso porque ela é uma das plantas com o maior número de interações medicamentosas que você possa imaginar. Ela interage muito com várias plantas, com vários medicamentos, até com suplementos ela pode interagir. É uma planta bastante importante na fitoterapia, ela tem um efeito sobre o sistema nervoso central, saúde neurológica, controle da pressão arterial, melhora a circulação, controla a pressão, mas ela é restrita à prescrição médica também. Então, ginkgo biloba é algo que você não vai poder manipular sem a receitinha do seu médico. E aí eu venho com Tanacetum partenio, a sexta planta dessa lista. O Tanacetum partenio a gente chama de olguinha. Na Europa é chamada de tanaceto e também tem outros nomes populares, porque ela é uma planta muito famosa na fitoterapia tradicional por tratar enxaquecas e dores de cabeça. Isso mesmo. Ela tem um potencial analgésico muito importante, um analgésico central muito importante. Ela realmente é eficiente em tratar dores de cabeça e tratar enxaquecas também. Mas, por ser uma planta que pode ter algum efeito sobre o fígado, ela também cai na lista de prescrição médica e precisa de uma avaliação do seu médico para entender se você pode ou não utilizar a olguinha. Você encontra nas farmácias de manipulação, principalmente a tintura da olguinha, mas só vai conseguir adquirir se tiver a receita do médico. E aí vem uma planta que eu adoro, um potente anti-inflamatório e antibiótico. Sim, é a Echinacea purpúrea. A Echinacea é uma planta maravilhosa, ela vem do hemisfério norte, dos Estados Unidos, inclusive, Canadá, ela vem de lá, e as raízes dela têm um potencial incrível como
anti-inflamatório e como antibiótico, inclusive como antiviral. É uma planta excepcional, mas também está restrita à prescrição médica por questões que podem envolver tanto a hepatotoxicidade dela quanto a sua interação com outras medicações. Então essa planta equinácea também fica fora da lista de plantas de uso livre. E aí, para os homens que querem tratar a próstata, nós temos o sol palmetto, nome científico Serenoa repens. E essa planta medicinal que é maravilhosa realmente para a saúde sexual masculina, para a próstata, né, para melhorar a hiperplasia benigna da próstata. Essa planta também, por conta de hepatotoxicidade e outras relações de certo risco que ela pode trazer, também fica restrita à prescrição médica. E aí não dá para ir manipular sem ter a receita na mão. Falando em homens, a 9ª planta dessa lista é a famosa Tribulus terrestris, tão procurada por halteriofilistas, fisiculturistas, né, por homens que precisam de mais testosterona. Ela tem um efeito positivo sobre a testosterona, sobre o ganho de massa muscular, sobre o desempenho físico, sobre o desejo sexual, mas é uma planta que também já apresentou alguns relatos de hepatotoxicidade no seu uso, e por conta disso ela ficou restrita no Brasil a prescrição médica. Então é bastante interessante a popularidade dessa planta e considerar que ela esteja restrita no Brasil, né? E por fim, a 10ª planta dessa lista é a famosa uva ursi, ou uva ursina, né? Muito conhecida pelos seus efeitos para os rins. Nome científico é Arctostaphylos. O nome científico é Arctostaphylos uva ursi, e essa planta, por conta de sua ação, inclusive sobre os rins, pelo que ela é utilizada, mas também pelo que ela é restrita, precisa de prescrição médica. O que é interessante a gente perceber? Já traz pra gente uma visão de que não é porque é natural que não faz mal. Existem sim plantas medicinais que podem trazer prejuízos para a saúde. Essa é uma lista de 10 plantas. Essas estão na lista das restritas à prescrição médica. Mas ainda existem outras plantas que não estão restritas à prescrição médica, mas que podem causar prejuízo à sua saúde, como o cipó mil homens, o confrei e tantas outras plantas que são muito populares, consideradas medicinais, mas que precisam de muito cuidado para serem utilizadas. Muitas dessas plantas, na minha opinião, estão injustamente limitadas à prescrição médica, porque apesar de ter potencialmente um efeito colateral que já tenha sido registrado, elas têm potenciais medicinais incríveis que poderiam estar sendo aproveitados de maneira livre, com responsabilidade, se as pessoas fossem verdadeiramente autores da própria saúde. Saber o que fazer nos dá a possibilidade de trabalhar com essas plantas com segurança e com eficiência. Afinal de contas, na maioria das vezes, esses efeitos colaterais que são propagados só acontecem quando as pessoas não respeitam as contraindicações da planta ou utilizam de maneira exagerada. Então, se a gente conscientiza as pessoas e prepara as pessoas para o uso consciente e racional das plantas medicinais, a gente tem a possibilidade de um uso seguro e muito eficiente.